E aí, Felipe aqui, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um pouco diferente, ele é especial, é a nossa comemoração dos primeiros 500 inscritos aqui do canal. Parece pouca coisa, mas eu acho que é uma marca muito interessante e eu tô muito feliz por ter alcançado isso. Então, para isso eu resolvi sair um pouco das gameplays, dos desenhos, das telas e te levar para o mundo real e para a estrada comigo. E qual que é o destino? Bom, é a minha cidade natal, Balsa Nova. Foi lá onde eu cresci, passei a minha infância e boa parte da minha vida adulta. Fazem cerca de 4 anos que eu saí de lá, mas eu continuo por perto, cerca de 20 quilômetros de distância. Nesse dia eu tava indo visitar os meus pais, minha irmã, meus sobrinhos, e eu pensei, por que não gravar o caminho? Eu gosto dessa estrada, ela me dá tempo para pensar, e quando eu tô dirigindo por ela eu só lembro daquela música Country Roads, do John Denver. E já que você tá comigo, bora conversar. Pra ser sincero, eu nem planejei esse vídeo. Eu gravei essa viagem sem muita pretensão, mas acabou encaixando com um momento aqui do canal. E eu queria trazer alguma coisa diferente já faz alguns dias, então eu achei que ia ser legal trazer essa mensagem junto com esse vídeo, e, enfim. Até porque esse canal tem sido meu refúgio criativo, né? Que é o lugar onde eu consigo pensar alto, sem me cobrar tanto, sem colocar obrigações e sem colocar muita expectativa. Então eu sempre tive essa necessidade de criar alguma coisa, independente do que seja. E não é só sobre propósito de vida isso, tá? Nem nada assim. Como eu sempre falo, não quero ser coach aqui, não quero, sabe? Só quero colocar meus pensamentos pra fora. Então, é basicamente criar por criar, sabe? E eu já tive outros canais focados nisso, em criatividade, onde eu ensinava ali edição de vídeo, audiovisual. Foi uma época bem legal. Aprendi bastante quanto a isso. Consegui pegar alguns projetos de audiovisual, então eu falo que existem fases, né, na minha vida. Essa era a fase que eu estava focando no audiovisual, mas conto isso pra vocês mais pra frente. Só que isso acabou se tornando uma obrigação, então eu senti a necessidade de trazer um conteúdo que ensinasse as pessoas. E aí, quando vira obrigação pra mim, acaba perdendo a graça. Futuramente, né, eu acabei trabalhando em bastidores de grandes projetos ali da Fluency Academy, do Novo Mercado, então eu sei o peso que é você tornar a criatividade um produto e algo focado em educação. E no fim das contas eu não quero trazer isso para um projeto pessoal assim, pelo menos não agora. Eu quero que esse espaço seja divertido, livre, sem expectativa de tá sempre acertando e né, encontrando resultados. Cara, eu quero testar, errar e, enfim, aprender com isso tudo aqui. Como eu falo, sempre tornar isso divertido pra mim. E mesmo assim, com toda essa liberdade, eu confesso que até pouco tempo atrás eu ainda não sabia exatamente qual que era a voz, o que eu queria trazer aqui no canal. Eu tava testando muita coisa. Então, por exemplo, o Pensando e Rabiscando tava funcionando muito legal. Já as gameplays eu ainda achava que não estavam tão dentro do que eu gostaria. Até né, tava achando que elas estavam meio rasas, muito rápidas. Enfim, eu sentia que ainda não estavam trazendo o que eu gostaria. E aí veio um comentário dentro do vídeo do Cubic Odyssey que uma pessoa falou: por que você não tenta trazer mais a história do jogo? É algo legal, algo que eu gostaria de ver. E isso me fez pensar: tá, por que eu não trago essa história conectando com a vida real, com os meus pensamentos? E isso me fez pensar, né, que talvez eu não precise o que eu preciso não seja falar sobre os jogos em si, mas sim usar eles como um ponto de partida para essas histórias, para ideias, experiências, enfim, conectar com a vida de verdade, trazendo algo ali mais atemporal, algo mais pessoal, como um registro quase, né, do que aquele jogo traz e o que aquele jogo acaba sendo para mim. E isso é interessante porque entra num ponto também que quando eu começo a falar de alguma coisa, geralmente eu
algo que eu gosto, eu falo muito. Mesmo eu não sendo uma pessoa que fala demais, mas quando trata de algo que eu gosto, eu falo muito. E os vídeos acabavam ficando mais longos em alguns jogos ali do que eu gostaria. Mas, enfim, esse sou eu, né? E eu não quero ser um personagem aqui, não quero criar algo que vocês olhem e falem, pô, esse é o Felipe, mas no fim das contas não é. E até mesmo eu não quero isso. Quando eu tava fazendo o canal de vídeos, tipo, aquele não era eu, era um personagem que eu criei, isso não entra dentro do que eu quero, sabe? E aí pensando em tudo isso, eu acho que talvez esse seja o propósito do canal. Não ensinar, não aconselhar, não forçar engajamento ou hype, mas compartilhar esses pensamentos. Trazer a minha visão do mundo, as minhas experiências, talvez não sejam tantas assim, tão legais, mas é a forma como eu vejo, talvez se conecte com alguém. E minha forma de, enfim, de ver o mundo, que eu confesso que já foi julgado aí como estranha. e talvez seja mesmo, né, mas qual que é a graça de ser mais um normal por aí, né? Eu quero trazer esse canal e fazer com que ele seja uma maneira de se conectar com pessoas que pensam de uma forma parecida. Porque, enfim, se você, né, tem pensamentos assim, que são julgados como estranhos, bom, seja bem-vindo. Porque no fim das contas, é isso, né? Ninguém tá vivendo igual, cada um tá levando a vida do jeito que dá e se a gente pode deixar o caminho um pouco mais divertido, já vale a pena. Então, é isso. Obrigado aí pelos 500 inscritos e espero que a gente cresça muito. E tô colocando minha energia nesse canal para isso. Eu posso não ser a pessoa mais empolgada e carismática nos meus vídeos, mas pode saber que tudo que eu falo aqui é que eu realmente penso. E, bom, se o canal tá chegando nesse ponto é graças aí a força de todo mundo. E é isso aí, vamos ver até onde esse caminho aí leva a gente. E é isso, valeu pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo.